Bom, vamos agora fazer a espiral de Teodoro de Cirene, né? Que é o nome dado para a espiral que surge quando a gente vai construindo, né, geometricamente os números, né, que representam aí as raízes quadradas de inteiros, né? Raiz quadrada de 2, de 3, 4, 5, etc. Tá bom? Então, vamos fazer essa construção. Então, primeiro a gente começa com um triângulo retângulo de catetos 1. Tá? Vou colocar aqui os vértices dos triângulos retângulos. Um vértice na origem do sistema de coordenadas. Depois um 0. Depois um 1. Vou fazer aqui o triângulo retângulo com a ferramenta polígono para destacar esse triângulo retângulo inicial, tá? Muito bem, eu vou vir aqui selecionar os segmentos, clica com o botão direito e ocultar rótulos. Vou deixar só isso aqui assim, né? E aí, pessoal, a construção aqui foi feita para que os catetos tenham comprimento 1, né? O AB vale 1, comprimento de BC vale 1 também. Consequentemente, né, a hipotenusa desse triângulo retângulo vale raiz quadrada de 2. Como construir, né? Veja que a gente está construindo um número irracional utilizando uma construção que pode ser feita com uma régua, né? E com um padrão determinado aqui. E aí a gente constrói, no caso, né? A gente utiliza o valor 1, né? Pode ser 1 centímetro, 1 metro, etc. E a partir daí a gente chega num segmento cujo comprimento não pode ser expresso por nenhum número inteiro ou fracionário. Aí já entra aqui, né, os números irracionais. Então esse comprimento ele só pode ser definido como sendo a raiz quadrada de 2. Né? Não tem nenhum outro número aí, tá? Para representar esse comprimento. E, obviamente, a gente só pode obter esse resultado teoricamente. A gente nunca vai medir aqui e encontrar a raiz quadrada de 2. A gente só vai, por medições, né? Medições efetuadas, realizadas, a gente só vai obter valores próximos da raiz quadrada de 2. Mas o conceito dos números irracionais ele é muito bem definido. Bom, o interessante de tudo isso é que a gente começa com um triângulo que a gente pode desenhar, né? E só tem aqui números inteiros. O cateto é 1, o outro cateto é 1. O ângulo de 90 graus tranquilo de fazer, né? E aí você liga esses dois vértices por um segmento de reta, né? Sem saber de antemão a medida dele, mas depois, teoricamente, a gente conclui que essa medida tem que ser raiz quadrada de 2. E o mais legal de tudo é que a gente pode continuar essa construção aqui, ó, fazendo segmentos que formam um ângulo de 90 graus com esse lado aqui, né, que representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então a gente faz um segmento aqui formando um ângulo de 90 graus, traça um segmento perpendicular aqui de medida 1, de comprimento 1, né? E aí fecha formando outro triângulo e o que a gente vai perceber? Que vai aparecer a raiz quadrada de 3. E a gente repete essa construção e vai aparecendo a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 6, todas as raízes quadradas de números inteiros positivos. A gente obtém com essa construção. Então, eu vou fazer alguns passos só para todos entenderem, né, como é que a gente faz a espiral de Teodoro de Cirene. Então, a gente traça aqui uma perpendicular. Aqui, ó, perpendicular é esse segmento, que é a hipotenusa, no caso do triângulo retângulo aqui, né, passando pelo vértice C, tá? E a partir daqui a gente marca o ponto aqui, ó, de forma que o comprimento de C até o ponto que nós vamos marcar seja 1. Então eu posso utilizar, né, um compasso, ou no caso, simular que eu vou utilizar um compasso aqui no GeoGebra. Então vou colocar aqui, ó, centro e raio. E daí
eu digito que o raio tem que ser 1. Né? Pego o ponto de interseção ali, né? Só do lado que interessa. Ponto de interseção só aqui me interessa. Posso ocultar essa circunferência. Posso ocultar também a reta que eu fiz. E aí eu vou ligar esse ponto D com o ponto C por um segmento de reta. E agora eu vou fechar aqui do ponto D até a origem do sistema de coordenadas. Vamos analisar aqui, ó, né? Vou marcar só para destacar o ângulo reto ali. Vou selecionar a ferramenta ângulo. E aqui eu vou marcar esse ângulo aqui, ó, né? O ângulo reto. Então posso selecionar os 3 pontos aqui. Muito bem. Vou só ocultar o rótulo desse ângulo reto, deixar só o desenho, já é suficiente. Bom, vamos analisar essa construção, pessoal. O que a gente tem aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho. Reduzir. Aí. Então nós temos o seguinte, ó. O triângulo inicial tem catetos 1, né? Catetos de medida igual a 1. E aí a gente sabe que aplicando o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, nesse primeiro triângulo que nós construímos, a hipotenusa vai ser raiz quadrada de 2. Né? Vou marcar aqui. Raiz quadrada de 2. Muito bem. Deixa eu diminuir o tamanho do texto. Aqui é a raiz quadrada de 2. Tá bom. Bom, nós construímos o segmento CD tendo comprimento 1 também. Então, aqui é 1. E esse segmento CD, pessoal, ele é perpendicular ao segmento AC. Né? Ó, forma um ângulo reto aqui. Então, eu tenho outro triângulo retângulo, onde os catetos medem 1 e raiz quadrada de 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente determina a hipotenusa, que vai ser quanto? Vai ser justamente a raiz quadrada de 3. Ó. Você vai fazer 1 ao quadrado dá 1 sempre, né? Esse 1 aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Então fica 2 mais 1, 3. Extrai a raiz quadrada, aparece aqui o comprimento do segmento AD, né? Então raiz quadrada de 3 aqui. Vamos colocar aqui, deixar indicado, né? Raiz quadrada de 3. Beleza. E se a gente repetir esse procedimento, a gente pode repetir, pessoal. E vai aparecendo aqui, ó, faz de novo outro segmento aqui perpendicular agora a AD, né? De comprimento 1. E vai aparecer a raiz quadrada de 4. Depois a raiz quadrada de 5, 6, 7 e assim por diante. Tá? Então a gente consegue construir geometricamente segmentos que medem a raiz quadrada de um número inteiro positivo. Qualquer número inteiro positivo. Tá? A gente consegue fazer com esse procedimento aqui. Beleza? Claro que fazendo assim, um por um, né? É muito chato, né? Porque tem que repetir, é sempre a mesma coisa, a gente vai repetir, mas é bom fazer alguns passos, uns 2, 3 passos só para entender a construção. E aí fica como aí seria um desafio, né? Interessante fazer essa construção com os comandos que a gente já estudou no GeoGebra, né? Então, com o comando sequência ou comando lista de iteração, esses comandos permitem a gente fazer a construção aí dessa espiral, a chamada espiral de Teodoro de Cirene, né? Com pouquíssimos comandos aí no GeoGebra. Com 2, 3 linhas de comando a gente já faz a espiral.